Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para você as 5 ações que vão garantir a sua aposentadoria. Se você comprar ações dessas empresas, a chance de você ter uma aposentadoria mais tranquila, ela aumenta consideravelmente, tá bom? E aí, alguns critérios que eu utilizei aqui é que essas empresas elas sejam conhecidas, que você sabe que você sabe reconhecer elas ao primeiro olhar, e são empresas também que têm um longo histórico aí na economia brasileira. Então, o objetivo desse vídeo é tornar a Bolsa de Valores familiar para você, para que você invista sem medo, sem ficar pensando, será que eu vou perder o meu dinheiro? A chance de você perder o seu dinheiro ao comprar essas ações, ela é muito pequena, porque já são empresas consolidadas, empresas robustas aí no mercado. E aí aqui, o ideal é você comprar essas empresas pelos próximos 20 anos, tá bom? E um dos critérios que eu utilizei é justamente esse, são empresas que dificilmente elas vão quebrar nos próximos 20 anos, tá? Então, o Warren Buffett ele sempre tem uma frase que é: a primeira regra dos investimentos é não perder dinheiro e a segunda é não esquecer a primeira. Então, se a gente já começa a investir consciente de que a chance de perder ela reduz significativamente, então aí nós já estamos no caminho certo para conseguir garantir um futuro mais tranquilo, beleza? E aí, outro ponto interessante é que provavelmente a inteligência artificial não vai disruptar essas empresas, tá? Pelo contrário, elas vão adotar essas medidas de inteligência artificial e vão conseguir aí ser mais eficientes. Então, nesse caso, a IA faz ajudar essas empresas a melhorarem aí o seu rendimento, tá bom? Então, sem mais demora, eu vou começar aqui e a primeira ação ou a primeira empresa que eu quero trazer é justamente o Banco do Brasil. Para quem não conhece, o Banco do Brasil é a primeira instituição financeira que foi criada no nosso país, isso lá no século XIX. Detalhe importante é que o Banco do Brasil ele já atuou também como Banco Central, e essa divisão ela só aconteceu na década de 60, tá bom? Então, o Banco do Brasil ele já foi o dono de tudo, né? De todas as transações que o país fez, de pacotes econômicos antes da década de 60. Aí, após a década de 60, fizeram a cisão e aí o Banco Central teve ali a sua vida própria e o Banco do Brasil continuou fazendo as funções de banco de fato. Agora, um ponto importante sobre o Banco do Brasil é que ele é o organizador, o gerenciador do Plano Safra, e o Plano Safra move aí quase R$1 trilhão todos os anos. Então, o produtor rural ele já sabe que pensou em financiamento para o agro, ele vai usar ali o Banco do Brasil. Ainda que o Tesouro Nacional financie esse subsídio que é dado ao Plano Safra, o produtor ele precisa pagar pelo menos um pouco de juros ali quando ele pega um empréstimo. Sem contar que ele não pega só um empréstimo também, ele pega um seguro, ele pega um consórcio, um título de capitalização, já que ele faz todo o seu ecossistema financeiro funcionar ali dentro do Banco do Brasil. Então você pode observar que principalmente nas maiores cidades aí do Brasil, que tem a questão do agro muito forte, vai ter ali uma agência do Banco do Brasil justamente para atender esses produtores rurais. Então, o Banco do Brasil é uma empresa sem dúvida nenhuma que pode sim garantir a sua aposentadoria, tanto é que se você pegar livros lá da década de 70, 80, 90, você vai ver já que quem investia naquela época considerava sim Banco do Brasil como uma opção de investimento. E provavelmente quem comprou as ações naquela época e tem até os dias de hoje deve estar aí vivendo apenas dos dividendos dessa ação. Então, Banco do Brasil é a nossa primeira empresa aqui que não pode faltar na sua carteira. A segunda ação é uma ação um pouco mais regional, mas que ela é conhecida no Brasil inteiro, é a CEMIG, tá? A CEMIG é o quê? Ela é a empresa de distribuição de energia elétrica do estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais ele é um estado muito robusto, que tem bastante indústria, tem a Vale que opera lá, então ela tem uma demanda muito grande por energia elétrica. E detalhe que hoje a CEMIG ela já paga bons dividendos, mas ainda existe uma expectativa de que ela seja privatizada nos próximos anos, semelhantemente igual aconteceu com a Eletrobras e com a Copel lá no Paraná. Então isso já por si só já é um gatilho que pode melhorar a empresa. Agora, veja que ela já paga dividendos hoje. Então, se ela passa por um processo de privatização, por exemplo, a chance dela continuar pagando bons dividendos, ela vai continuar, porque vai ser uma empresa lucrativa, uma empresa rentável, que consegue
ser mais eficiente, né? Então, a CEMIG, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que não dá para deixar de ter. E, claro, que o setor de energia, de forma geral, ele sempre é uma excelente oportunidade de você ter na carteira, porque são empresas que realmente têm ali uma receita recorrente. Afinal, ninguém vai ficar sem pagar uma energia, porque a energia é um item essencial para todas as famílias. Então, você tem aí a adoção massiva dos carros elétricos. Vai precisar de quê? Energia elétrica da CEMIG, quem mora em Minas Gerais, obviamente, tá bom? Então, CEMIG é sem dúvida nenhuma uma empresa que você não pode deixar de fora aí do seu portfólio, da sua carteira, principalmente nessa carteira mais light, mais enxugada, né? Ela faz muito sentido justamente porque ela tem esse gatilho aí da privatização. Quando vai acontecer, não sabemos, mas enquanto isso você recebe aí os dividendos e se porventura ela vier a ser privatizada, você vai coletar também os avanços, né? A valorização dessa expectativa da privatização. Então, a segunda ação aqui é a ação da CEMIG. A terceira ação do nosso portfólio é, sem dúvida nenhuma, uma ação que ela já tem uma robustez no mercado e ainda está barata em relação aos seus pares, tá? Que é a Porto. A POL, antiga Porto Seguro. Para quem não sabe, a Porto Seguro ela atua aí no segmento de crédito, seguro de automóvel, seguro de vida, mas ela também vende consórcio, faz financiamentos, faz um monte de coisa. Ela está entrando também na questão do seguro saúde, então é uma empresa que ela está expandindo aí as suas verticais de atuação e é uma empresa que foi sempre premium, né? Uma empresa que ela nunca vai estar do ponto de vista do valuation barata, mas é uma empresa que ela sempre se valoriza justamente porque ela tem um produto de qualidade, ela tem receita recorrente, já que quem tem automóvel da Porto Seguro, por exemplo, ele precisa pagar anualmente. Então você pega aí a quantidade de automóveis que nós temos na frota brasileira e se ela tiver uma porcentagem desse market share, você vai observar que ela vai ter uma receita muito robusta, fora os novos investimentos que ela vem atuando. Outro ponto que é importante considerar é que dificilmente a Porto Seguro vai quebrar, a não ser que tenha algum tipo de fraude, mas a empresa ela é muito certa nessa questão regulatória, então ela está ali sobre os olhares da SUSEP e de outros órgãos também, principalmente o Banco Central, para ver ali se suas operações estão dentro do conforme. Então a Porto Seguro é uma empresa que dificilmente você vai comprar barato e quando você comprar, é uma empresa que dificilmente você vai comprar barato e se ela por acaso vier ficar barato, é sim o momento de comprar muito, mas muito mesmo, tá bom? Então a terceira ação nossa é a Porto Seguro e se ficar alguma dúvida, não deixe de comentar aqui nos comentários, beleza? A quarta empresa que eu quero trazer aqui é uma empresa que ela é muito polêmica, tanto entre os analistas de investimento quanto os fundos, todo mundo se debate sobre ela, mas no final se você comprar ações dela regularmente, você vai se dar bem, que é a WEG. A WEG é uma das indústrias de maior sucesso do Brasil e conseguiu competir isso em nível global. Então ela produz motores elétricos, transformadores, uma série de coisas voltadas aí para essa questão elétrica, tá? E aí ela tem novas opcionalidades que ela tem desenvolvido, né? Ela já atua com a questão da placa solar, ela fabrica placa solar, ela está entrando no mercado de eletrônicos, com câmeras, com portões eletrônicos. Então, a WEG ela consegue ter um mix muito grande de produtos que faz dela uma grande indústria, uma indústria de muito nome, de muita competência. Então, se alguém fala assim, a WEG vai produzir tal coisa, todo mundo já espera que aquilo que ela vai produzir vai ser algo de extrema qualidade. E aí, detalhe, assim como o Porto Seguro, WEG, ela nunca vai estar barata para você comprar. Por isso que é importante comprar regularmente. Porque em determinados momentos você vai pegar aí quando ela estiver no fundo do poço, mas em outros você vai comprar ela já estando no pico das máximas. Mas o importante WEG é uma empresa que, além de ser extremamente competente, de produzir um material de qualidade, um produto de qualidade, ela ainda é controlada pelos seus fundadores. Então os fundadores eles não vão sair vendendo, vou vender WEG aqui porque eu achei uma empresa melhor. Não, se eles verem que tem uma empresa melhor que eles, provavelmente eles vão lá e compram aquela empresa e começam a oferecer aquele produto com a marca WEG. Tá? Então,
A VEG, sem dúvida nenhuma, é uma empresa para você considerar e ter no seu portfólio, porque é uma empresa de muita qualidade e que com certeza vai continuar atuando aí no mercado pelos próximos 20, 30 anos, até porque também ela já tem bastante tempo no mercado, tá bom? E aí, como eu falei, é uma empresa que os donos, os herdeiros, eles não fazem questão de vender as suas ações. Então, eles já têm ali um processo estruturado para que as próximas gerações da família continuem perpetuando o negócio e gerando muito lucro, não só para a empresa, mas também para a sociedade de forma geral. Então, VEG é uma empresa a considerar no seu portfólio, beleza? E por fim, a quinta ação do nosso portfólio aqui, do nosso portfólio enxuto, né? É sem dúvida nenhuma uma empresa que é até pouco desconhecida, mas é uma empresa do ramo do agronegócio. E se o agro ele é uma potência aqui no Brasil, então nós não podemos deixar de ter uma empresa desse segmento. Então, a empresa que eu trouxe aqui é a SLC Agrícola. Essa empresa ela produz milho, soja e algodão. Então, uma das missões da empresa é alimentar o mundo e vesti-lo. Então, algodão para fazer roupas e milho e soja para poder fazer os alimentos. E aí ela tem unidades espalhadas por todo o Brasil, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, enfim. A SLC Agrícola está espalhada aí em todas as regiões do nosso país. E é importante ter esse tipo de empresa porque é uma forma de você diversificar dentro desse portfólio. Então você tem aí um banco, você tem uma empresa que distribui energia, você tem uma seguradora, você tem uma empresa que produz transformadores, motores elétricos e também uma empresa que produz a alimentação do mundo de forma geral e as vestimentas. Então, assim, é um portfólio que eu pensei aqui para você, que ele é bem simples, mas que é bem fácil de você executar. E aí você vai dizer, Patrick, mas quando que eu compro cada uma delas? Nesse tipo de portfólio, você vai comprar aí pouco a pouco, mês a mês. Porque sempre que sobrar um dinheiro, você vai lá e compra uma delas. Eu tenho um pouco mais de Banco do Brasil. Então eu vou comprar agora Porto Seguro. Eu tenho mais CEMIG. Então eu vou comprar agora um pouco de SLC Agrícola. Eu vi que VEG ela deu uma baixa aqui e talvez seja um momento muito bom para comprar. Aí você vai lá e compra. Mas o ideal é fazer isso mensalmente e você vai observar que o seu portfólio, essa carteira simples, mas bem enxuta, ela vai garantir a sua aposentadoria nos próximos 20 anos. Então, nesse vídeo eu mostrei para você as 5 ações importantes para você investir, mas ainda tem um bônus importante que é o seguinte, você tem essas 5 ações e eu quero trazer aqui para você um ETF para você complementar com essas 5 ações brasileiras. Por quê, Patrick? Eu já tenho as 5 ações, tá? Mas se você colocar esse ETF, você vai dar um passo a mais para poder garantir uma rentabilidade maior. Esse ETF é o quê? O ETF é atrelado ao S&P 500. Por que eu sempre falo do S&P 500 aqui? Porque é onde estão as maiores empresas do mundo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Então, dentro do S&P você tem Nvidia, você tem Coca-Cola, você tem Apple, Facebook, Google, Booking.com, todas as empresas que são essenciais para o nosso dia a dia, elas estão dentro do S&P 500. Então, o ETF que eu trouxe aqui é o SPXI11 e aí você pode complementar ele dentro desse portfólio, porque é uma forma também de você estar exposto ao mercado dos Estados Unidos, tá bom? Então, para fechar esse vídeo, eu trouxe para você 5 empresas, as 5 ações delas para você poder começar a investir de forma simples, de forma que seja fácil de você explicar para você mesmo, você acompanhar, e ainda trouxe o ETF atrelado ao S&P 500, onde você pode aí dar um plus na sua carteira de investimento, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você discorda de qualquer uma dessas ações que eu trouxe também, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, mas o mais importante de tudo é investir sempre a melhor opção para você ter um portfólio de qualidade e garantir aí também um patrimônio rentável, tá bom? E não esqueça, juntos vamos fazer desse país uma nação investidora. Um abraço.